Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos agora ao momento da mensagem em nosso culto de oração lar intercessor. Abramos Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 10. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem, da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para daquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua Palavra, porque temos aprendido muito para as nossas vidas, para colocarmos em prática, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Assim, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse momento, onde quer que estejamos, fica conosco, Senhor, iluminando as nossas mentes, o nosso interior com a ação do Teu Santo Espírito. E assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Observamos aqui, minhas irmãs, meus irmãos, algo tremendo. Lá estava o servo do Senhor em missão. Estava Paulo nesta jornada, também de levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus para povos, em cidades, poder passar. E aqui chega o momento em que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O desejo de Paulo era ir para essa localidade, para pregar as boas novas da salvação ali na Ásia. Entretanto, o Espírito Santo o impediu. Nós precisamos ter em mente de que nós, quando oramos a Deus, Deus pode dizer sim, não, espere. Precisamos entender que Deus tem os seus próprios planos e devemos nos adaptar aos planos de Deus e não fazer com que Deus se adapte aos nossos planos. Infelizmente, muitas pessoas querem mandar em Deus, exigir de Deus, e não é assim. Paulo sentiu que ele deveria ir para a Ásia para pregar as boas novas da salvação, entretanto o Espírito Santo o impediu. Depois, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. Observamos aqui uma segunda tentativa de Paulo ir para uma localidade para pregar as boas novas da salvação, mas ele foi impedido novamente. Dois momentos em que Deus impede que Paulo fizesse o que ele estava desejando fazer. Isso mostra que há coisas que nós queremos fazer que Deus nos impede. E Deus sabe por que é que Ele impede. Porque Ele não permite. Porque Ele diz não ou espere. Deus sabe. Deus conhece. E precisamos ter compreensão deste fato. E tendo contornado, chegaram a Troade. Foi quando Paulo teve uma visão de um homem na Macedônia, que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Esse impedimento da qual Paulo sofreu pode ter sido em decorrência de pessoas na Macedônia que estavam orando para que Deus enviasse o seu servo, porque estavam precisando urgentemente. Podemos entender de que era muito importante que Paulo estivesse na Macedônia, muito mais importante do que ele fosse para a Ásia ou fosse para a outra localidade. Eram regiões que precisavam da semente do Evangelho? Sim. Eram localidades onde pessoas estavam sofrendo e precisavam da intervenção sobrenatural de Deus? Com certeza sim. Mas o caso mais urgente aqui era Macedônia. Nós já tivemos a oportunidade de ir em algum hospital e lá observamos que, dependendo da situação da pessoa,
eles colocam fitas coloridas, fita azul, fita vermelha, fita verde. Querem dizer algo essas fitas. Dependendo da situação da pessoa, o que ela está passando, sentindo, as dores, ela será colocada na frente, passará para que sejam atendidas rapidamente. Pessoas que podem morrer, pessoas que chegam acidentadas, foram vítimas de violência física, vão sendo passadas na frente. Para as pessoas que ainda podem aguentar, que estão com algum incômodo, mas têm condições de aguentar porque não estão em risco de perder a vida. Observamos aqui de que Deus, ele impediu Paulo de ir para essas localidades, porque era imperativo que ele fosse para Macedônia. Aqui ele teve essa visão: passe a Macedônia e ajude-nos. Com certeza havia ali pessoas na Macedônia orando, pedindo a Deus uma intervenção rápida, um agir tremendo, sobrenatural, porque o que eles precisavam era urgente, não dava para esperar. Vidas ali que precisavam. E assim que Paulo teve a visão, diz aqui que imediatamente buscaram partir para esse destino. Ele concluiu que Deus o havia chamado para anunciar o Evangelho. Observamos aqui a ação, a intervenção de vida nos propósitos humanos. A verdade é que nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer. Nem sempre o que desejamos é o que Deus deseja. E aquilo que nós desejamos e buscamos, sendo da vontade de Deus, ocorrerá no tempo de Deus, não no nosso tempo. O fato é que nós, as pessoas querem para ontem, quando Deus diz: calma, espere, não chegou a hora, não é o momento. Se nós recebermos nesse momento, nessa hora, poderia trazer algum mal para nós. Por isso, Deus, ele é soberano, ele conhece, ele sabe, ele age. Vemos aqui Paulo ser impedido pelo Espírito Santo, por Jesus, porque havia algo muito mais importante. Paulo, então, nessa visão, pode ter sido a resposta que ele estava procurando. Ele pode ter feito uma pergunta: mas por que, Senhor, não posso ir para esse local? Algum tempo depois: mas por que, Senhor, também não posso ir para esse outro local? Ele perguntando, em oração, questionando, Deus lhe deu a resposta numa visão, de que era essencial que ele fosse para a Macedônia. Ele não poderia esperar mais, era urgente, era necessário, era questão de vida ou morte. Precisavam das boas novas da salvação, precisavam de Jesus, precisavam do testemunho de Paulo e de que com ele estava. Assim ele concluiu que era de Deus e imediatamente ele partiu, foi para lá. Ele não pensou duas vezes, ele não questionou, imediatamente se preparou para ir para aquela região, porque ele entendeu que era o desejo, a vontade soberana, divina, dele ir para a Macedônia, dele estar lá, e assim foi. Quando observamos o chamamento de Abraão, em que Deus tinha uma tarefa, Abraão não pensou duas vezes, ele foi. Jesus também foi chamando discípulos ali, que viviam da pesca, também não pensaram duas vezes, automaticamente, imediatamente foram e o seguiram, pelo convite sobrenatural. Nós também, em alguns momentos, nós ouvimos o chamar de Deus e nós reagimos a chamar, desejando fazer a vontade, o desejo de Deus. Nós em oração estamos orando constantemente, e nas nossas práticas diárias nós oramos, e também reconhecemos que sempre
é necessário que seja feita a vontade de Deus, não nós. Nós temos uma vontade, nós temos desejo, nós queremos algo, e Deus busca corrigir, consertar, nos instruir, nos preparar para que possamos ter compreensão do que pode acontecer. Por isso Deus ele age, Deus intervém. E aconteceu aqui com Paulo. Lembremos bem que Paulo era um homem que perseguia a igreja, assolava a igreja, odiava a igreja de Jesus, odiava o nome de Jesus. Por isso ele estava invadindo as casas dos cristãos, arrastando-os para fora, e foi conivente no linchamento de Estevão. Ele testemunhou, foi conivente. E a igreja ali orando e pedindo a Deus que desse um jeito em Paulo, talvez pedindo que Paulo morresse, mas observamos a vontade soberana de Deus, em que Jesus vai até Paulo e o torna um pregador da sua palavra, o torna um apóstolo. E ele se tornou um instrumento de Deus para pregoar as boas novas da salvação. As pessoas que o conheciam não acreditavam, e os membros da igreja, muito menos ainda. Havia desconfianças sobre Paulo, e observamos no testemunho de Paulo que realmente houve uma mudança. Deus tinha um plano na vida de Paulo, precisava dele. De imediato, Jesus foi até ele, e observamos ali a transformação do Paulo perseguidor para o Paulo servo do Senhor, instrumento de Deus. Hoje nós também somos bênçãos e devemos ser, porque Deus ele conta conosco. Quando Deus nos chama, é para já, não é para amanhã, é para já, agora. Quando Deus tem um plano, Ele nos avisa, através da ação do Teu Santo Espírito, Ele diz, é agora. Assim, em nossas orações, nós sempre falamos para Deus, eis-me aqui, estou aqui. Bom será se nós dizermos também em nossas orações, envia-me a mim. Porque nós reconhecemos os nossos limites, somos pessoas limitadas do que podemos fazer, mas cremos que pela graça de Deus, Ele suprirá para que possamos fazer a vontade dEle, para que o rei ego não nos impeça, para o rei ego não venha a criar um obstáculo, para o desejo de Deus, que envolve a nós, para darmos testemunho e falarmos da salvação em Cristo Jesus. Assim observamos aqui então Paulo, ele agora compreendendo, porque ele foi impossibilitado pelo Espírito Santo, porque ele foi impossibilitado por Jesus, porque Deus tinha um plano mais excelente, era necessário que ele se fizesse presente lá na Macedônia. A Ásia podia esperar, essas duas localidades mencionadas aqui podiam esperar um tempo mais, mas a Macedônia não. A Macedônia é como se estivesse ali a tarja vermelha, era urgente, necessário, imperativo, desesperador. Por isso, ele teve essa visão, uma intervenção divina, na qual o homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse homem pode representar um homem ou várias pessoas que estão unidas em oração, pedindo a vinda de Paulo até a localidade. Poderia não haver ainda uma igreja, mas poderia haver ali homens e mulheres que conheceram a Jesus quando estavam em outros locais e chegaram ali e precisavam de alguém, um líder como Paulo, para que pudesse prepará-los, para que pudesse tornar a igreja existente ali, porque havia vidas que precisavam ser salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro, e que pudessem ter transformação e mudança em suas vidas. Esse é o Deus que nós cremos, que nos momentos que nós nem imaginamos, algo acontece, a intervenção de Deus, o agir de Deus, constante e tremendo. Deus tem contado conosco, com a nossa motivação, nossa disposição de irmos no nome dEle e fazermos algo excelente, conforme a vontade de Jesus. Assim, irmãos e irmãs,
inspirados da palavra do Senhor, inspirados no ministério e na vida de Paulo, que possamos nos colocar sempre diante do altar do Senhor, diante de Deus, dizer mesmo aqui, Senhor, Tu sabes que eu sou uma pessoa limitada no que eu posso fazer, não posso fazer muito, mas o mínimo eu posso, e crendo que a ação do Teu Santo Espírito agirá em mim e através de mim, aí sim vidas serão abençoadas, edificadas, agraciadas, haverá transformações, restaurações, haverá o mover, o agir de Deus. E Deus conta conosco, minhas irmãs, meus irmãos. Deus conta e Ele diz que é possível que possamos fazer algo tremendo na vida das pessoas que vivem hoje no mundo, estão sofrendo, passando situações difíceis, tribulações, perseguições, zombarias, miséria, pobreza, preconceito, racismo, são tantas coisas que têm acontecido hoje, têm levado vidas ao sofrimento, e Deus conta conosco, por isso que Ele enviou o Seu Filho Jesus, para nos salvar, e para através de nós, vidas serem alcançadas. Deus conta conosco, e esse testemunho do ministério de Paulo, possa ser uma bênção para nós, possa ser inspirador, possa nos iluminar, para que possamos levar o ID de Jesus a ser algo concreto na vida da igreja, na nossa vida também, como servos e servas do Senhor. Amém. Assim, oremos. Senhor Deus, estamos em oração constante, estamos orando de madrugada, de manhã, à tarde e à noite, pedindo a Tua intervenção, o Teu agir, sobre esse mundo, sobre a humanidade, sobre todos os governantes e pessoas que estão detendo autoridade e poder. Pedimos a Tua ação, o Teu chacoalhar, Senhor, para que mude, Senhor. Está havendo muito sofrimento, violência, guerra, opressão, perseguição. A corrupção humana está destruindo a humanidade, levando famílias ao sofrimento. Muitas famílias enlutadas hoje, pessoas que não sabem mais o que fazer, pessoas que estão a ponto de fazer alguma bobagem. Senhor, tem misericórdia. Estamos orando por elas, onde quer que estejam, nesse momento. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas enfermas, pelas equipes médicas que estão se doando, trabalhando para salvar vidas, Senhor. Por pessoas que estão se colocando como instrumento para ajudar e socorrer vidas e propagar a paz. Pedimos também pelos nossos parentes, familiares, nossos lares, nosso trabalho, nosso estudo, pedindo a Tua intervenção nesse momento. Pai, onde quer que estejamos, nós Te pedimos e Te agradecemos o nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Continuemos nesse propósito de sermos bênçãos do Senhor, de Deus na face da terra. Que o Senhor Jesus esteja conosco a cada momento. Amém.